palavra dele, está na boca dele, Jesus. Haja cura na tua igreja, Pai. Também libertação, Senhor, para que esteja ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, toma direção, Senhor, dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todos dizem? Obrigado, Senhor. Toma direção de tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. De pés, abra comigo no Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 20. Bendito seja Deus. E o seu verso 19. João, capítulo 20, o verso 19, verso 20, 21 e o 22. João capítulo 20. Louva a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus e de todos os irmãos que aqui estão para adorar o nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que também estão na transmissão, recebam a paz do Senhor Jesus e que o nosso grande Deus continue falando ao seu coração, assim como tem falado através dos louvores e da palavra. João capítulo 20, verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tomem os vossos assentos, adorando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Esse foi o texto, amados irmãos, que Deus colocou no meu coração para dividir com os irmãos. É bem verdade que a missão de Jesus, ela foi consumada na cruz. Jesus consumou na cruz a sua missão. E na cruz recebemos a esperança de volta. Na cruz, Jesus consumou a sua missão. Mas na cruz, o reino de Deus foi de fato, deu-se seu início. E quando observamos aqui, Jesus, ele, nos textos, nos seus dias com os discípulos, Jesus, ele dizia para eles, por algumas vezes, e várias vezes dizia aos discípulos, de que chegaria esse momento, de que ele iria ser açoitado, de que ele iria passar pelo processo da crucificação. Mas bem verdade que aqui no capítulo 20, verso 19, os discípulos estão vivendo esta realidade. A realidade do Jesus que consumou a sua missão. A realidade do Jesus que já não é mais natural, mas é um Jesus ressurreto. E aqui no verso 19, havia se passado os dias da sua crucificação. Jesus já havia sido sepultado. E no capítulo 19, o texto inicia-se dizendo: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. João aqui, ele está narrando esta história, de modo que nós venhamos a ter a consciência de que tudo que Jesus ele havia prometido, ela estava se cumprindo na sua risca. E às vezes, irmãos, nós se atentamos para as coisas boas que o Senhor promete e se esquecemos que também o Senhor, existem momentos difíceis na nossa vida, existe parte da nossa trajetória que são complicadas, e aqui Jesus estava dizendo isso.
João estava registrando isso. E aqui, irmãos, depois de uma vírgula, João ele registra um momento difícil que os discípulos estavam passando. Por quê? Porque Jesus já não estava mais com ele. Jesus não estava mais com eles. Eles não tinham mais um Jesus natural como porto seguro. Porque se Jesus estivesse com eles no auge daquela perseguição que os judeus estavam ali empreendendo sobre os discípulos de Jesus, os discípulos certamente estaria com a certeza de que o Jesus estava com ele, então eles não iriam ser atacados, de que eles não iriam morrer, de que eles não iriam passar por situações difíceis. Por quê? Porque Jesus estava com eles. E quando observamos aqui, Jesus não estava com eles. Então foi por isso que João disse: e cerraram as portas. Essa expressão portas está no plural. Quando observamos aqui, foram os discípulos que fecharam com medo. Por quê? Porque eles estavam sozinhos. E aqui, irmãos, nós pegando o gancho com tudo aquilo que fora dito aqui, durante a duração do culto até agora, nós vamos observar que tem momentos na nossa vida que se encontramos sozinhos. Tem momentos da nossa vida e situações de pressão, que se encontramos em situações apertadas. Aqui os discípulos estavam passando por seus primeiros momentos depois de Jesus. E às vezes, irmãos, Jesus quando está falando conosco é tão maravilhoso. Às vezes quando Jesus está nos ajudando é tão maravilhoso. Mas saiba que tem momentos que Jesus se cala. Tem momentos que Jesus silencia. Tem momentos que Jesus ele permite que a gente passe alguns momentos sozinho. Mas não é para a sua morte. Eu aprendo aqui no texto que não é para a sua dor. Não é para que você seja exposto ou que possa morrer. Ele não abandona. O Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, Ele não abandona o seu filho. Ele não abandona aquele a quem chega para Ele. Quando vamos observar aqui, os discípulos estavam passando por seus primeiros momentos. E estavam em uma situação de pressão. Estavam em uma situação de agonia. E no auge dessa situação, o texto diz: e eles fecharam a porta. Por quê? Porque estava com medo. Às vezes, irmãos, a porta aqui tem um significado muito grande. Porque porta aqui fala de limite. Porta aqui fala também de barreira. Eles fecharam a porta das suas casas, porque sabia que eles estavam selando, lacrando o seu lar. E os judeus não podiam entrar na casa deles. Eles se esconderam atrás das portas dentro das suas casas. E aqui, irmãos, eu quero trazer a sua reflexão. E quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes já decidimos isso, se isolar dentro de nós mesmos? Quantas vezes decidimos viver uma vida monótona, uma vida natural demais? Quantas vezes se acomodamos e se acostumamos com o normal? E o Senhor, por quê? Porque tem medo das perseguições, porque às vezes tem medo da retaliação, porque às vezes tem medo do levante. Mas o Senhor está dizendo: esta porta que está sobre você, ela está servindo de limite para que o mal não entre. Mas o Senhor está dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu estou na tua casa, eu estou lá no teu trabalho, eu estou presente nos teus projetos, eu estou presente na tua vida. Alguns momentos é necessário às vezes o silêncio, mas o Senhor está dizendo: não isenta a minha ausência na tua vida. Os discípulos estavam com medo porque a presença real de Jesus natural não estava próximo deles. E João, ele registra isso, que foi por causa do medo. Foi por causa do medo. E aqui o texto diz que no auge do medo que eles estavam vivendo, Jesus chegou. Mas o interessante é que a porta daquela casa estava fechada. Aliás, não estava fechada, estava cerrada, bem fechada, bem lacrada. Aí o texto diz, João diz: e Jesus chegou. Irmão, nós que lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, nossa mente abre muito quando se deparamos com
com algumas passagens do texto. E aqui no texto, irmãos, eu fiquei a meditar. Como foi que Jesus passou por aquela porta lacrada? Como foi que Jesus passou por aquela porta bem fechada? Às vezes, irmãos, a gente acha que a porta fechada é o lugar de esconderijo, é o lugar de porto seguro, realmente, porque a nossa casa está guardada em Deus, a nossa vida está guardada em Deus. Mas só que o Senhor às vezes percebe que se fomos para a nossa casa, estamos reclusos em casa, não é porque foi para se refugiar, mas foi para se esconder. E Jesus, olhando para aqueles discípulos, perceberam que eles estavam em casa, não foi porque foram se refugiar somente, mas foi porque eles estavam com medo. E aí foi por isso que Jesus chegou, passando por aquela porta. Eu acho, irmãos, eu fico imaginando os discípulos olhando para aquela porta e vendo Jesus passar com a porta fechada, Jesus atravessar aquela porta. E eu não me pergunto como, mas eu só sei que ele passou. E quando ele passou, a mensagem que ele disse para os discípulos foi somente uma: paz seja convosco. Você pode me perguntar aquilo que eu me perguntei quando eu meditei no texto: como era que Jesus ia dizer paz seja convosco se os discípulos estavam com medo? Como era que Jesus ia dizer paz seja convosco se os discípulos estavam atemorizados? É simples assim. Jesus, ele sempre tem a resposta certa para os momentos certos. Jesus estava dizendo: eu preciso curar o seu interior, eu preciso restaurar a sua saúde emocional, eu preciso restaurar, aleluia, e expulsar o medo de dentro de você. Por quê? Porque eu cheguei, eu estou, aleluia, avançando todas as barreiras, só para chegar próximo de você, para você pensar, para você ter certeza que os discípulos podem ser ferozes, que os judeus podem ser ferozes, que o inferno pode ser, aleluia, ardiloso, mas eu cheguei primeiro, eu estou com você até agora, e não vai ser agora que eu vou te abandonar, não vai ser agora que eu vou desistir de você. E se você recebe essa palavra, levante as suas mãos para o céu, porque o Senhor está dizendo: paz seja convosco. Este medo não vai te matar, esse medo não vai parar a trajetória na sua vida, esse desespero não vai interromper os sonhos que Deus tem para você. O Senhor está dizendo: eu estou curando o seu emocional hoje. Para quê? Para que você retorne às suas atividades atuando. Jesus disse para eles: paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu vou repetir para que fique marcado na sua memória: paz seja convosco. Só que a ideia dessa expressão de Jesus é dar mais ou menos da seguinte: parte do ponto de vista da transmissão da mensagem. E nós sabemos que a palavra tem um poder muito grande, irmão. Assim, quando você está, às vezes um irmão está numa dúvida do que vai fazer, e outro chega e diz: não vai dar certo. Vai dar certo. Mas também tem outros que chegam e dizem: rapaz, não vai dar certo não. E essa palavra negativa pesa mais do que a positiva. Pesa mais até daquilo que você vê, está vendo. E aí a nossa mente começa a pensar, e aquela semente negativa começa a crescer. Aí foi por isso que Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Por quê? Porque era ele que estava transmitindo a mensagem. Era ele que tinha a paz que o mundo não pôde dar. Era ele que estava trazendo, que tem o refrigério que em lugar nenhum tem refrigério a proporcionar. E foi por isso que Jesus, ele se aproximou deles e disse, chegou no meio e disse: paz seja convosco. E uma outra coisa que me chama a atenção é que quando Jesus chega lá e que ele disse: paz seja convosco, Jesus restaurou o emocional deles. Quando eles olharam para Jesus, eles estavam vendo que era Jesus, mas eles ainda estavam debilitados. E aqui, irmãos, eu quero dividir um segredo com os irmãos, que quando Jesus estava diante deles, o que nós esperávamos era que Jesus dissesse: eu estou com você. Esses judeus não vão te matarem. Esses judeus não vão impedir todo o esforço que eu tive quando eu estava com vocês. Esperávamos isso. Mas o que foi que Jesus ele disse? O que foi que Jesus fez? Está no texto. Ele mostrou as mãos. A primeira coisa que ele mostrou foi as mãos. A segunda coisa que ele fez, ele virou para o lado e mostrou o quê? A marca que havia, que estava em seu corpo. Quando analisamos isso, irmãos,
utilizando as ferramentas teológicas certas, chegamos a uma conclusão: que quando Jesus estava com eles, os irmãos vão se lembrar que os discípulos de João Batista chegaram para eles e disseram: Jesus, João Batista, ele jejua e ensinou a nós a jejuar, e por que o Senhor não ensina aos seus discípulos a jejuar? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus para eles? Que ainda não era chegada. Se você for observar todas as perseguições e aflições que os discípulos estavam com Jesus, quem foi que recebeu a aflição? Quem foi que segurou a luta, a bronca toda? Foi lido aqui, no auge da tempestade, quem foi que acalmou a tempestade? Foram os discípulos? Não, Jesus. Quando os soldados estavam a perseguir Jesus, quem foi que teve a ideia de se refugiar, de sair para um outro lugar? Quem foi? Jesus. Por quê? Porque era Jesus que estava com eles em todos os momentos. E aqui eles estavam sozinhos. O texto aqui, irmãos, quando Jesus aparece para eles, que mostra as tuas mãos, essa expressão fala muito a nós, porque mão fala de firmeza, mão fala de força, mão fala de tudo, tem um sinônimo de poder. Aí Jesus olha, mostra para as mãos para eles. Eu tenho certeza que a mão de Jesus não estava assim, mas na mão de Jesus continha a marca dos cravos que foram cravados nas mãos deles. E aí qual a maneira, como é que eu posso aplicar para mim, para a sua vida? Como foi que eu apliquei para a minha vida? É que não existe um evangelho sem marcas. Não pense você que você não vai sentir o peso da dor, o peso da perseguição. Não pense você que você não vai sentir, aleluias, a dor do sofrimento. Não pense você que em alguns momentos você não vai achar que vai estar sozinho. Não, Jesus ele não veio para a terra para instaurar um evangelho da Disney, da Hollywood, dos filmes, do mundo encantado. Não, Jesus quando ele veio instaurar um evangelho aqui na terra, quando ele veio revelar o reino de Deus aqui na terra, ele disse: eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. E ele estava dizendo aqui para os discípulos: enquanto eu estava com vocês e você estava na condição de aluno, eu estava recebendo por vocês, para que vocês aprendessem que evangelho não é nada fácil, vida com o Senhor não é nada fácil, é bem difícil mesmo. Só que ele estava dizendo: eu estou com vocês. Quando ele estava no meio, mostrando as mãos lá marcadas, a marca das mãos, ele estava dizendo: eu tenho força, tenho poder, mas olha os cravos que estão nas minhas mãos. Então não se preocupa que o que você está passando, eu não vou isentar, mas você vai também, vai viver até o final, e vai vencer, mas você vai sentir o peso da dor, você vai sentir a marca, as marcas de como é viver na presença do Senhor, de como é servir ao Senhor. Isso, irmãos, choca muito. Por quê? Porque o que se disse por aí é que é uma coisa muito fácil demais. Alguém que prega por aí é quase que uma igreja, quase como um clube social. Só que não é bem assim. Jesus ele pagou o preço na cruz para que nós tivéssemos a vida. Só que nós temos que viver na vida com Jesus, e isso não isenta as dores. Jesus estava dizendo isso: olha, como Deus e como homem, quando eu estava no meu ministério, eu passei no deserto, me preparei, fui preparado lá através do jejum, fui batizado, passei por todos os estágios naturais. João disse: como é que eu posso te batizar? E eu disse: para que se cumpra a minha justiça. Aí quando Jesus estava mostrando a mão para eles lá marcada, Jesus estava dizendo: não se preocupa não, que você está passando está no cronograma do céu. Aquilo que você está sofrendo, o medo que está assolando o seu coração, está destruindo o seu emocional, faz parte do processo. Mas o Senhor está dizendo: assim como eu venci, vós vencerás também. Assim como eu superei, você vai superar também. Olha a marca aqui nas minhas mãos. Eles tentaram me matar e chegaram até me matar, mas a morte não me segurou, o sepulcro não me segurou, mas eu consumei, aleluias, a missão que tinha que ser feito na minha vida, a missão que foi confiada para mim. E com você não será diferente.
Irmão, entenda uma coisa: o inferno ele tem poder, tem força, tem estratégia, mas o Deus que você serve é muito maior. Então pode ter certeza de uma coisa, que todos os planos e projetos que Deus tem para a sua vida não serão invalidados simplesmente porque o inferno quer, porque o diabo quer. Pedro ele disse que se fosse pela vontade do diabo, nós seríamos devorados vivos. E por que não somos? É porque a misericórdia de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Mas sinto-me lhe dizer que isso não isenta as dores, isso não isenta o desespero, isso não isenta de algumas perdas da nossa vida. Mas Jesus estava mostrando para ele: assim como eu fui afligido, humilhado, fui crucificado e até me mataram, mas olha o que aconteceu nas minhas mãos, as marcas. Quando ele vira para o lado, que ele mostra a marca que havia no seu corpo. Irmãos, isso fala muito, porque a maneira que Jesus se apresentou para eles foi a mesma maneira que Jesus era para eles. Assim como Jesus era natural, na sua forma natural limitada, Jesus estava na sua forma ressurreta, mas com um aspecto natural. Quando Jesus se apresentou para eles, Jesus estava dizendo: eu estou se apresentando para vocês da mesma forma que vocês são. Mas olha o que aconteceu comigo. Eu consegui vencer, eu consegui superar. E aqui, quando ele mostra a marca que havia no corpo dele, os irmãos vão observar muito, vão se lembrar muito bem, quando volta alguns textos, que quando aquele soldado enfiou aquela lança no corpo de Jesus, que foi cravada aquela lança, saiu água e sangue. Irmão, aquela marca, eu acredito que doeu quando ela foi cravada no corpo de Jesus. Jesus ele já não estava bem hidratado, bem alimentado, estava fraco, havia passado por várias sessões de tortura, mas ainda no final o inferno ainda cravou, ainda incitou aquele soldado a cravar aquela lança para matar Jesus. E quando Jesus mostra aquele corpo para eles, o corpo que eles viam, o corpo que eles viam a lança ser cravada, Jesus mostrou para eles e disse: quando eles olharam para Jesus e viram aquela marca, parece-me que vejo eles se lembrando de quando aquela lança cravou e quando aquele soldado puxou, saiu água e sangue. Jesus, quando estava mostrando para ele, estava dizendo: rapaz, naquele momento eu estava fraco, naquele momento, irmãos, eu estava, debilitado, e por fim ele ainda achou pouco e cravou aquela lança que me levou à morte natural. Mas olha eu aqui restaurado, na forma ressurreta, mas olha a marca que está em meu corpo. E tem pessoas que dissociam, irmãos, marcas do Evangelho de Cristo, e eu sinto-me lhe dizer nesta noite que não dissocia coisa nenhuma. É chorando e gemendo e trabalhando, é chorando e gemendo e dizendo: Jesus, eu te amo. É chorando e gemendo e dizendo: Jesus, como é bom estar na tua presença. É chorando e gemendo, pensando em parar e dizendo: mas o Senhor é a minha força. É chorando e gemendo, se esvaindo em sangue, às vezes fraco e debilitado, mas dizendo: tu és a minha vida. Foi o Senhor que pagou o preço por mim, por você. Por quê? Porque quando olhamos para Jesus, estamos fracos, estamos debilitados, mas quando olhamos para Jesus, percebemos ele que estava fraco e debilitado, mas ele conseguiu concluir a sua missão. Jesus está dizendo a mim e para você nesta noite: isso pode ser maior que você, mas não é maior que o Deus que você serve. Você não vai falhar na sua missão, porque o Deus que você serve está com você. Ele está ultrapassando todas as barreiras para ir ao teu encontro. Não é para isentar das outras barreiras, mas é para motivar você a enfrentar. E está com você enfrentando as barreiras. Louvado seja Deus. E no verso 21 eu encerro agora. Uma outra coisa que me chama a atenção, que no verso 21, a expressão que Jesus usa. Quando Jesus foi batizado, quem foi que deu testemunho de Jesus? O Pai, o próprio Deus. E aqui Jesus está dando testemunho deles a eles mesmos. Jesus está dizendo, e isso aqui, irmãos, é interessante que você pegue muito bem. Quando Jesus falou de novo: Pai seja convosco, ela foi porque Jesus ele percebeu que mesmo os discípulos vendo as marcas dos cravos nas mãos, a marca da lança no seu corpo, eles ainda não caíram em si,
que o evangelho é evangelho de dores, de sofrimento, de angústia, mas o medo ainda continuava ainda a relutar, a insistir na vida deles. É semelhante, irmãos, quando você está vivendo uma situação, está fraco, esvaindo, quase parando, e Jesus às vezes se apresenta para você, em você mesmo, dizendo: suporta mais um pouquinho. Você ouve a voz do Espírito Santo lá no seu íntimo, dizendo: só falta só mais um pouquinho. Tenha fé, tenha ânimo, enfrenta essa adversidade, enfrenta essa tempestade. Eu estou te dando sabedoria. Às vezes a gente está tão fraco, mas tão fraco, que ouve a voz e diz: rapaz, é coisa da minha cabeça. Não, meu irmão, não é possível. Eu acho que o meu subconsciente está associando e está criando uma realidade que não vai acontecer, porque a minha realidade é diferente. Aí Jesus, olhando para eles, perceberam que eles estavam com tanto medo, que a primeira vez que Jesus transmitiu: paz seja convosco, não foi suficiente. Quando Jesus ele mostrou as suas mãos marcadas, o seu corpo marcado, não foi suficiente. Aí Jesus disse mais uma vez: paz seja convosco. Ele olhou para os discípulos olharam para eles, e Jesus percebeu que ainda não foi o suficiente. E porque não foi o suficiente, nós vamos aprender um segredo. Que Jesus, quando olhou para eles, que disse: Pai seja convosco, que viu que não foi suficiente. Olha o que foi que Jesus ele disse: assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. O quê? Aí o verso 22, irmãos, começa de forma emocionante, dizendo: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei Espírito Santo. Irmãos, isso é muito interessante, por quê? Porque a razão, se fosse você, eu riscava com a caneta, irmãos, bem essa expressão Espírito Santo. Por quê? Porque, irmãos, a razão da nossa vida ainda, a razão da nossa sobrevivência é pelo amor de Deus fora. Mas é a razão da nossa vida e da nossa existência é porque o Espírito Santo está dentro de nós, está dentro de mim, de você, está te sustentando, está te fortalecendo, está te ajudando. Jesus está dizendo: é por isso que às vezes eu falo com você, às vezes eu levanto alguém para falar com você, às vezes eu revela em você em sonho e você não acredita. Aí é que eu peço para o Espírito Santo te fortalecer no interior, restaurar você no interior. E às vezes, irmãos, é semelhante a um corpo. Às vezes quando está anêmico, aí o médico vai lá e passa um remédio para combater a anemia, e o corpo não produz anticorpos para ficar forte o suficiente. Aí o que é que o médico faz? Você vai ter que ficar internado um pouco para tratar dessa anemia, para não se tornar uma outra situação, leucemia, para não evoluir para a leucemia. Jesus aqui estava dizendo, Jesus estava fazendo essa mesma coisa. Jesus falou: Pai seja convosco. A sua presença de Jesus não era razão para eles levantar o seu ânimo, crer em Jesus, entender que ele não estava sozinho. Aí Jesus falou de novo: Pai seja, aí mostrou as suas mãos. Era a razão para eles entenderem que eles estavam sofrendo, estavam com medo, mas eles não estavam sozinhos. Porque o Jesus que tentaram afligir, o Jesus que afligiram e mataram, ele ressuscitou. A morte não segurou. Aí Jesus, olhando para ele, disse: ih, rapaz, com esse medo todo, daqui a pouco você vai abrir a porta que você tanto fechou e vai se entregar facilmente. Aí Jesus, olhando para ele, disse: rapaz, paz seja convosco. Porque, irmãos, tem pessoas que o ânimo é tão acalorado, é tão aflorado, que quando está normal demais, mas também quando está com medo, quando está cabisbaixo, quando está angustiado, é demais, irmão. Às vezes até se a igreja toda fizer um evento ou uma palestra só para ele, para motivar, dizer: rapaz, estou com você, estou orando por você. A pessoa diz: rapaz, 100 pessoas dizendo que está comigo, que está orando por mim, mas ninguém me garante que eu vou sobreviver a isso. Mas era Jesus que estava dizendo: paz seja convosco. Quando Jesus ele percebeu que isso não foi o bastante, Jesus disse: recebei o Espírito Santo. É por isso, irmãos, que quando aceitamos Jesus aqui, confessamos a Jesus aqui um dia, desse dia para cá nossa vida mudou em guerra, mudou em levante, mudou em luta. Mas se você for observar, você foi vencendo uma a uma. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Não é porque você é sábio, não é porque você é inteligente o suficiente, não é porque você tem poder coisa nenhuma, não é porque você tem
influência, mas é porque o Espírito Santo passou a habitar em você, foi porque o Espírito Santo passou a direcionar você, foi porque o Espírito Santo passou a guiar você. E Jesus está dizendo: não tenha medo, mesmo que o inferno esteja te pressionando, mesmo que o inferno esteja tentando te encurralar, mesmo que ele tente que você pare, mas Jesus está dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não fique com medo, atemorizado, não se feche para as coisas, não se feche para a oportunidade que eu estou te dando, aleluia, mas abre a porta do teu coração, porque eu estou dizendo: receba o Espírito Santo, é Ele que conduz você, foi Ele que te conduziu até agora, não vai ser Ele, que não vai ser você não vai ser o inferno que vai parar a tua chamada, não vai ser o inferno que vai parar a tua vida. E se você pega esta palavra, levante as tuas mãos para o céu e agradeça ao Senhor, porque o Senhor está dizendo: foi porque você recebeu o Espírito Santo, foi porque Ele passou a habitar em você, é porque Ele está te ajudando. Jesus está dizendo para você nesta noite: não tenha medo, por mais que você esteja em menor número, mas Jesus está dizendo: na tua casa eu estou com você, no teu trabalho eu estou com você, nos teus projetos eu estou com você. Por mais que você diga: Senhor, eu estou com medo e eu sei que isso é normal, mas Jesus está dizendo: eu estou vendo que é anormal, e é por isso que eu estou dizendo: receba o Espírito de Deus, receba o Espírito de Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: não fique encurralado, enclausurado dentro de você mesmo, mas se abra para a doce presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você aceitou e alguém disse a você que seria fácil, que sua vida ia mudar, mudou. Mas se ele disse que seria fácil, ele mentiu. Mas Jesus estava dizendo: mesmo não sendo fácil, mas o importante é que eu estaria com você, o importante é que eu estou com você. Mesmo sendo difícil, mas eu não deixo você por nada. Mesmo te abandonando, eu não abandono você. Irmão, se você for observar, nem os judeus sabiam onde os discípulos estavam. Mas se você for ler o texto, Jesus não só sabia, como ele se aproximou para próximo deles, foi para próximo deles, venceu aquela porta muito bem cerrada, fechada, muito bem fechada, e chegou no meio e disse: paz seja convosco. Jesus está dizendo, irmãos, para alguém aqui nesta noite: não tenha medo. Não tenha medo demais, aliás, porque medo todo mundo tem, mas o medo perigoso é aquele medo que paralisa. Jesus está dizendo: não tenha esse medo que paralise a sua fé. Não tenha esse medo que paralise a sua chamada. Não tenha esse medo que paralisa a sua vocação. Não tenha esse medo que paralisa a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus. Jesus está dizendo: medo por medo é normal, mas o pior medo e o medo mais perigoso é aquele medo que paralisa. E Jesus está dizendo: não fique paralisado, não tenha medo. Mas o Senhor está dizendo: eu se aproximei de você para que o meu exemplo te impulsione, para que o meu exemplo te inspire, porque eu não disse a você que seria fácil, mas eu disse a você que você venceria, que no final, o final seria maravilhoso, o final seria diferente. E Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: é o Espírito Santo de Deus que está te direcionando, é o Espírito Santo de Deus que está com você, é Ele que está te dando sabedoria. Não entregue os pontos, não desista, não entregue, não retroceda. Mas Jesus está dizendo: fica mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, porque a doce presença do Espírito Santo está com você, e o inferno não pode tocar, ele não pode destruir aquilo que eu construí na tua vida, ele não pode desfazer aquilo que eu comecei a fazer em você. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: foi porque o Espírito Santo de Deus habita em você, é porque Ele está em você. Glória a Jesus. E eu finalizo com essa referência impressionante de João, quando ele diz: e assoprou-lhe o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, quando Jesus ele tentou mensurar lá em João, ainda no livro de João, salvo engano, a Nicodemos, ou foi a mulher samaritana, ele disse que ele está
em qualquer lugar. E ninguém controla ele, só o Pai que direciona. E eu posso crer, irmãos, pela fé e profetizando que o Espírito Santo está passando pela sua casa, está passando pelo teu coração, está restaurando. Não, irmão, se você crê, levante as tuas mãos para o céu. Está restaurando a tua saúde, está restaurando o seu relacionamento, está restaurando a sua vida. O Espírito Santo está passando por você agora, está soprando com um fôlego de vida restaurador, restaurando o seu ser, restaurando o seu ânimo, arrancando esse medo que te paralisou, que estava pressionando você a paralisar. Jesus está dizendo: esta pressão é tanta, mas o Espírito Santo de Deus recebeu a ordem para passar aí perto de você, restaurando, fortalecendo, ajudando. E se você recebe esta palavra, levante as tuas mãos para o céu e adore a este Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aleluias. Boa foi essa palavra. Aleluias. Peço que os irmãos fiquem de pé para que a gente venha orar para estar encerrando. Aleluias. A nossa irmã Maria vai estar orando para encerrar o culto agora, nesta tarde. Agradeço a presença de todos, a presença daqueles que estão na live. Que Deus abençoe grandemente nesta terra. Aleluias. Maravilhoso Deus, Pai eterno. Pai, eu te peço em nome de Jesus, todos que estão aqui, meu Senhor, estou apresentando ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, leva, Senhor, debaixo da tua segurança, sob a tua proteção, livrando, meu Senhor, guardando, Pai, de todo mal, Pai, que eu te peço em nome de Jesus, amém. O nosso pastor vai estar dando a bênção apostólica. Glória a Deus. E por todas estas coisas, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, a doce comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, esteja em todos vós e permaneçam para todos sempre. Todos dizem: amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.